Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Hoje nós queremos falar sobre um tema muito importante e que todos, em algum momento da vida, já sentiram: culpa. E vamos falar hoje sobre a culpa, no olhar da psicanálise e também no olhar do direito. E para isso nós temos hoje dois convidados especiais aqui, dois grandes amigos, Dr. Lucas Gomes e Dr. Alexandre. Tudo bem, Enéas? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui para falar de um tema tão importante, tão relevante e tão presente hoje na vida das pessoas. Tenho certeza que vai ser um momento muito, muito bom e muito oportuno para as nossas vidas. Boa tarde, tudo bem? É muito importante falar algo que não está simplesmente em nossa cabeça. Ela também tem uma relevância no nosso ambiente, em nossa volta. Muito obrigado aí pelo convite e tenho certeza que será uma conversa muito especial com nós todos aqui e quem vai participar aí conosco. Isso daí, então vamos lá. Primeira pergunta para vocês que eu quero fazer aqui é: por que a culpa é importante no momento atual e no campo jurídico? Doutor Alexandre, por gentileza. A culpa é um divisor de águas na questão em todas as áreas, no civil, no direito e em todo. A culpa vai direcionar se vai ter algum tipo de responsabilidade, ela pequena, médio, grande ou nenhuma. Então a culpa é uma ação, né, que começa dentro de nós e se exterioriza. E é algo muito importante no meio jurídico. A culpa é muito presente na nossa vida, no nosso cotidiano, né? Eu acho que não existe quem escape desse sentimento. É verdade. Não é verdade? Ora nos culpamos por algo que fazemos, ora nos culpamos por algo que deveríamos ter feito e não fizemos. Então eu acho que, de uma forma ou de outra, está presente na vida de todos e ela causa desdobramentos e consequências que vão além do direito, né? Que impactam de uma vida muito mais profunda as pessoas. Então é muito importante a gente se atentar para esse tema. Como ser humano, já se sentiram culpado alguma vez? É impossível falar que não, na verdade. Você pode dar um exemplo seja na infância? Estamos nos colocando no estreito, né? Doutor, não crie nada contra ti. É um princípio judicial, né? Não posso criar prova contra mim mesmo, não é verdade? Mas, como eu já disse, doutor Enéas, eu acho que ninguém escapa, né? E como é algo quase que inevitável, eu acho que o importante é a gente saber lidar com esse sentimento, né? Porque tem sentimentos e situações na nossa vida que elas vão acontecer. E às vezes nós somos treinados para evitá-las. E não conseguimos, porque são quase que inevitáveis. Então eu acho que é importante a gente começar a aprender como lidar com essas situações. Perfeito. E a culpa é uma dessas situações, né? Temos que colocar um ponto bem enfático, que a culpa no meio jurídico é algo que não tem a intenção. Foi algo que não tive a intenção de fazer. E eu acredito que na psicanálise ela também difere isso, mas também sobre a culpa que carregamos, tendo intenção ou não. Eu acho que é assim, no meio da psicanálise, né, doutor Enéas, que você trabalha, né? Mas e já se sentiu culpado alguma vez? E pode dar um exemplo? Claro. Todas É ser humano, né? Eu acho que desde quando você quebra uma dieta, para ser bem simplório mesmo, assim, no exemplo. Eu não sei por que ele falou isso olhando para mim. Desde quando a gente quebra uma dieta ou algo que a gente estabeleceu para a nossa vida, ou a gente não consegue cumprir um objetivo, um plano de estudo, eu acho que tudo isso já gera Final de ano tem muito isso. Já gera uma culpa, um sentimento na gente, né? Então, está muito presente. E, doutor Lucas, o que é a culpa no direito e como ela se diferencia do dolo? Muito bem. A culpa à luz do direito, ela se refere basicamente, doutor Enéas, a uma
responsabilidade por um ato danoso, por um ato que alguém cometeu que gera um dano, né? Caracteriza-se principalmente pela falta de intenção, porque é onde está a diferença da culpa para o dolo. O dolo é a intenção. O dolo seria toda vez que aparecer a palavra doloso numa você linguagem tem a jurídica. intenção, Teve vontade de fazer. Eu você queria fazer. sabia dos resultados que iriam gerar e você, mesmo assim você quis gerar tudo aquilo ali. A culpa, ela é um ato sem intenção, mas que ela gera um dano. Ela gera uma consequência, né? Então, às vezes, na falta de um cuidado, né, na falta de observar algum cuidado que a gente deveria observar, a gente pode incidir em um ato culposo. Entendi. Um crime, alguém embriagado dirigindo, cometeu um acidente, doloso. Muito bom você falar, porque é o seguinte, até o artigo 21 do Código Penal trata disso. Ele trata do rol das situações que são excludentes de culpabilidade. E a embriaguez está presente nesse rol, mas a embriaguez involuntária. A embriaguez voluntária, não. Ela causa... E qual que é a diferença de involuntário e voluntário? Como eu te der uma bebida, entendeu? Uma bebida e colocar algo nessa bebida que vai causar uma embriaguez, vai causar algum dano em você. Por exemplo, quando você bebe entendeu? em uma festa, em algo, você está voluntariamente fazendo isso. Então, isso aí você assume o risco. Assume responsabilidade. A responsabilidade. Entendeu? Entretanto, então, assim, você pega, alguém te oferece e diz para você, não tem nada de álcool. E aí você, de forma você bebe. É embriaguez involuntária. Essa embriaguez, ela é excludente de culpabilidade, ela exclui a culpa, né? Mas a embriaguez consciente, a embriaguez dolosa, ela não tem como. Uma pessoa que cometeu um atropelamento, onde a vítima veio acabar falecendo. A culpa dela pode... Claro que vai depender muito da pessoa, nós vamos falar sobre isso, mas vai depender muito se ela teve a intenção ou não teve a intenção, que seria... Isso daí é o ponto divisor de águas, se é culpa ou dolo. Ou dolo. E a questão do dolo, tem o dolo formal, aquilo, ou o dolo que eventual. Eu assumi o risco de fazer. Então tem essa, porque algo para ser considerado penoso, né, por exemplo, na área penal, o crime é o fato típico, antijurídico e culpável. Então tem que ter essas três coisas para cometer um crime, algo que é o fato jurídico, é algo que está estabelecido em lei, culpável, que tem uma pena, né, e o antijurídico, né, algo que fez, que quebrou, que não deveria cumprir aquela lei. Então, esse tripé, fato típico, antijurídico e culpável. Então, estamos falando de culpa, se ele queria fazer ou não. Então, é essa parte do crime que a gente está discutindo. Dessa forma que a lei interpreta. Inclusive, doutor Enéas, muito bom esse exemplo que você citou, porque ele cita muito bem aquela questão da culpa, né? A pessoa está numa rodovia dentro do limite de velocidade, com um veículo regular, um condutor sem estar sob o efeito de nenhuma droga ou nenhuma embriaguez, né? Alguém se joga na frente desse veículo. Sim. Entendeu? Então, o que acontece? É uma situação que você não esperava e você não contribuiu para que ela acontecesse, né? Essa pessoa, juridicamente, né, doutor, ela vai ter aí todos os benefícios da lei, né, nesse sentido, que ela não contribuiu para aquilo, ela estava ali dentro das suas obrigações. Mas mesmo assim, muitas pessoas que passam por uma situação dessa, ela vai conviver com uma culpa pelo resultado desse acontecimento interna. Apesar de uma absolvição legal, digamos assim que, na moral, ela vai carregar essa culpa para sempre, né? Então, emocional, ela... Às vezes traz muitos desdobramentos, né? Isso aí eu acho que, né, você
É aquela máxima, ninguém pode enganar a si mesmo. Né? E, doutor Alexandre, existe espaço para o arrependimento no direito e o sistema se limita a essa responsabilização? Sim, sim. Tudo depende da trajetória em cada situação. Vamos falar do lado penal. Tem a parte da cogitação, eu pensei em fazer. Eu pensando em fazer não é um crime. Eu vou estar planejando, eu cogitei. Então, o que acontece? Ela começa aos passos de cometer. Antes, desisto de fazer qualquer atitude, eu não cometi crime nenhum. E agora venho e cometi o crime. Cometi o fato ilícito. E o que acontece? Daí tem as excludentes. Fiquei pesado, me arrependi, tive aí a desistência voluntária, não vou fazer. Eu vou responder pelos atos praticados. Fiz o ato foi feito, concreto, mas eu me arrependi, chama-se arrependimento posterior. Veio a culpa e me arrependi. Eu vou responder como se feito o ato, com a diminuição pelo arrependimento, se tiver tempo de fazer. Né? Se você tentou diminuir os resultados desse ato. E se ele diminuiu. Então, tem uma diminuição, a culpa traz uma diminuição. Então, tem o caminho que chama intercrimes. Na parte da cogitação, até então pensei nada. Agora, comecei a ter atos, os atos, se forem ilegais, todos eles eu vou responder. Né, que é o caminho. Então, existe um caminho que as pessoas às vezes fazem várias coisas para chegar no objetivo. Ele enganou alguém, então vai respondendo por aqueles atos. O crime principal ele não fez, então teve arrependimento, fez arrependimento posterior. Se ele não fez, aí ele responde só pelos atos assim praticados. Certo. E vocês já perceberam casos em que o acusado se sentia inocente, mas a lei o considerava culpado? Sim. Ou o contrário também. Ou o contrário, né? Essa questão também é muito importante, muito interessante, e eu acho que a gente poderia dialogar sobre essa questão há muito tempo, né? Mas principalmente quando a gente fica diante da questão de justiça ou de vingança. Porque quando ocorre um crime, algo do tipo que a justiça tem que intervir, né, doutor? O cidadão, às vezes, não quer apenas a justiça, ele quer vingança. Né? E muitas vezes a pessoa, no desejo de corrigir, de achar que está sendo um justiceiro, ele se torna um vingador e comete um outro crime. E ele se sente como se não tivesse cometido crime algum. Né? E aí entra naquilo que a gente, né, uma máxima que a gente aprende, que um erro não justifica outro erro. Né? E um crime não é autorização para ninguém cometer um outro crime. Né? Nós não temos, né, o jus puniendi, que é o direito de punir, está na mão do Estado, tá? Através das leis e da justiça. Nós não podemos nos punir o outro. Esse tempo já passou. Né? Punir com X chibatadas, não, isso já passou. Então, quem tem o jus puniendi, o direito de punir, é o Estado. Então, às vezes a pessoa comete algo ilícito como uma vingança de um crime, e ele não tem esse sentimento de que cometeu algo errado, algo ilegal. Né? A psicopatia e o narcisismo são áreas que eles não sentem culpa. Eles não se sentem culpados. Um dos exemplos que nós temos muito claro é da Susana Ristoff, que ela não se sentia culpado pelo ato que ela cometeu. Quando a justiça consegue interpretar, a psiquiatria trabalha em conjunto para poder ajudar, elaborar, entender o perfil psicológico de uma pessoa em um tribunal, existe esse cruzamento de informações?
Nessa questão psicológica, principalmente, que você citou, se for detectado algum transtorno, né? Uma doença mental, por exemplo, consta lá no rol dos excludentes de culpabilidade. Na criminologia existe Aí tem um que ser estudo... atestado, né, por um médico, por um profissional competente, né, e sendo atestada essa doença, é uma excludente de culpa. Desculpa, doutor. Não, na criminologia tem um estudo que diversas pessoas, por tratamentos de infância, e acabou tendo certos graus de psicopatia e consegue ser provado. E aí, em vez da lei, a lei ela não pode ser injusta. Pelo menos nós lutamos, e essa é a vocação do direito, né? Que sem o advogado não há justiça. Essa máxima está até na Constituição sobre os advogados, e lutamos para tal. Por isso tem que se diferenciar. A culpa é o que diferencia. Você não pode condenar alguém que não tem a capacidade de ter escolhido aquilo por causa da sua enfermidade, assim dizendo, né, da sua psicopatia. Sua limitação. Né? E da sua limitação. Então aí tem que ter a intervenção. Em vez de uma prisão, de uma condenação, é uma medida de saúde que tem que ser tomada, uma internação, coisas assim que deve ser buscada. Mas existe um estudo sobre vários graus, como faz parte da psicanálise, da psicologia, para definir e fazer essa classificação, porque tudo nos afeta, o meio nos afeta, mas o mesmo meio que nos afeta todo mundo, mas não é bem assim. Então, por isso que temos que analisar, cada caso é especial, cada caso, cada situação, e se refere uma mesma situação com pessoas diferentes, ela pode ser considerada absolvida e a outra ela ser condenada. E um dos fatos primordiais disso é se ela foi culpável, se é culpada ou não, se aquilo ela queria fazer ou não. Doutor Enéas, me permita, eu sei que o entrevistador é você, mas na visão freudiana, qual é a origem da culpa? Da culpa, na linguagem psicanalítica, para Freud, a culpa ela é internalizada na infância. Quando nós somos crianças, as leis morais, o superego, que Freud falava antigamente, ele começou com o supereu, que é onde vem as instâncias da lei interna. É os nãos da vida que a gente vai recebendo na infância. Né? É os nãos que nós vamos recebendo. Ontem mesmo atendi uma menina de 16 anos de idade e ela tem problemas com não. E a primeira pergunta que eu faço é: você recebeu muitos nãos na infância? Recebi bastante nãos na infância. Então, o não é algo que acaba limitando. Ou pessoas que têm dificuldade de pedir ajuda. Há uma outra cliente que eu atendo, ela já tem uma idade considerável e ela tem dificuldade de pedir ajuda. Por quê? Também recebeu muito nãos. Então, ela não pede ajuda para não receber não. Freud entendia isso quando ele escreveu O Mal-Estar da Civilização, que o ser humano ele recebe, ele herda esse superego quando na infância mesmo, nos nãos, naquilo que ele não pode fazer, naquilo que não é permitido, no lugar que ele não pode ir, aquilo que ele não pode tocar, são muitos nãos da nossa infância. O problema é quando esse superego ele se torna rígido. Então nós nos tornamos adultos e o superego continua falando. Percebam que nós temos uma voz interna dentro de nós, ou várias vozes. Como disse Nietzsche, eu sou vários dentro de mim. Então existem várias vozes, muitas das vezes falando conosco dentro de nós. Então existe o id, dentro da instância psíquica freudiana existe o id, dentro do id existem os impulsos de vida e impulsos de morte. Então são as pulsões de vida, eros, e pulsões de morte, tânatos. Então as pulsões, elas estão ali desejando. O mediador é o ego. Então o ego está ali mediando entre o superego e o id, os desejos. Então é aquela voz: você não pode, você não vai fazer. É onde surge
as angústias, a ansiedade, porque existe o desejo. Há um caso bem interessante que eu atendi, de um senhor que ele tinha crises de ansiedade dentro da igreja. Ele chegava dentro da igreja e eu tinha crise de ansiedade. Então, o coração palpitava, começava a dar sudorose, ele sentia formigamentos. Ele foi em vários especialistas, neurologista, nada se achava. Atendi ele durante um tempo e fui ouvir a história de vida dele. Porque a psicanálise ela trabalha com isso, a livre associação de ideias. Freud via que as pessoas que sofriam, principalmente as neuróticas na época, quando começavam a falar, elas se sentiam aliviadas. Isso aqui, nós como cristãos entendemos o que a Bíblia diz também. Confessai as vossas culpas uns aos outros e a alma vai se sentir aliviada. Então fui ouvindo o discurso dele, o que ele falava, ouvindo a história de vida dele, e ele me contou, na infância, de um abuso sexual que aconteceu. E na vida adulta, ele viajante e ele tinha uma vida muito promíscua, sexualmente falando. Quando ele chegava dentro da igreja, ele começava a ter desejos sexuais dentro da igreja. Agora imagina, não só nossos pais constroem o nosso superego, mas a religião constrói esse superego, a sociedade constrói esse superego, o que eu posso e o que eu não posso. Os meios nos formam, é isso? O meio nos forma. E quando ele entrava dentro da igreja, ele sentia todos esses desejos, aquilo que foi recalcado, um mecanismo de defesa chama recalcamento. Pera lá, não posso pensar nisso. Quem nunca fez isso? Seria assim como se lá na infância os nossos pais falavam para a gente assim, você não pode ir em determinado lugar, você não pode fazer determinada coisa. E nós pensávamos assim, quando eu crescer, quando eu chegar a determinada idade, aí eu vou fazer o que eu quiser. Seria mais ou menos isso? Isso. E quem na infância, porque a culpa começa na infância, em algum momento não sentiu, quando meus pais morrerem, sabe que depois ele sentia, poxa, eu estou querendo que meu pai morra, que a minha mãe morra. Aí ele trazia essa culpa para ele. Então começa nessa fase mesmo. E ele, nessa vivência, tendo esses sentimentos dentro da igreja, imagina, eu estou dentro da igreja, estou num lugar santo, eu não posso pensar nisso, eu não posso imaginar isso, estou dentro da igreja. Gerava angústia, o superego falando, você está fazendo isso, é imoral, você não pode fazer isso aqui dentro, você está num lugar que não é próprio para isso. E os impulsos dele, porque as repressões, ele estava num lugar à vontade, tranquilo, as repressões liberavam, esses desejos voltavam, mas o superego punitivo estava ali. Doutor Enéas, seria como se a gente vivesse, então, assim, com um tribunal interno? Sim. E nesse tribunal nós somos o réu, o juiz e o carrasco? Ao mesmo tempo, isso mesmo. E de ego e superego. E as instâncias, esse conflito interno que existe. Ele, o que eu trabalhei com ele? A normalização. Ele normalizar porque era algo que ele tinha vivido, fazia parte da história e da vida dele. Quando ele conseguiu trazer isso, normalizar que o que ele sentia era porque ele tinha vivido, os sintomas desapareceram. Então ele trouxe aquilo que era a culpa super egóica, ele conseguiu normalizar isso. Então, normalizar não é aceitar. Normalizar é você encarar para tratar. Aceitar quem eu sou, o porquê que eu ajo desse jeito. É um equilíbrio, né? Porque não existe 100% livre ou 100% preso. A gente tem que equilibrar para viver. Sim. Né? Eu não posso falar tudo que vem na minha mente ou fazer tudo que eu quero fazer. O superego ele exagera pelo que eu pude fazer, né? E existe o superego rígido. O que é o rígido? Ele não me permite. E o que acontece? É importante, então tem que ter um equilíbrio, como no direito nós buscamos o equilíbrio entre vingança, como foi falado do doutor, com a justiça. Assim tem que ter um equilíbrio. Então é a busca do equilíbrio. Daí que a normalidade, quem que é normal? A pergunta para um outro podcast, quem que é normal?
Em que nível nós somos normais, né? Depende. Então, normalidade, então eu acho que é plainar, fazer o que a sociedade está dizendo para fazer. Na psicanálise nós vamos tratar da culpa neurótica. O que é a culpa neurótica? Eu sinto culpa por um crime que eu não cometi, ou por eu pensar em um possível crime. Pelo menos eu acho que não. Se eu pensar em matar alguém, isso constitui crime? A não ser que pesquise pela IA, como aconteceu com o garoto nos Estados Unidos. Né? Como o doutor Alexandre já colocou, né? O crime, a pena para o crime começa a partir dos atos executórios. Né? Quando você começa a executar aquilo. Né? Quando está ainda na parte cognitiva, você está pensando, você está imaginando, né? não tem punição. Mas, assim, hoje tem muitas pessoas... acho que isso proveniente da forma, da criação, né? Se eu estiver errado, você me corrija, né? Até porque não é da nossa área, né, doutor? Mas vendo aqui a complexidade da psicanálise, acho que nós fizemos bem estudar direito, né? Tem muitas pessoas que se sentem culpadas, mesmo sem terem feito assim propriamente nada de errado, porque eu acho que foram se colocando tantos empecilhos na vida dessa pessoa, tantos você não pode, que essa pessoa cresceu, né, com esse sentimento de culpa. E a psicanálise pode ajudar as pessoas nesse sentido, né? Para mim, uma das crueldades que eu vejo no setting analítico é a pessoa que foi abusada sexualmente. É um crime. E geralmente a pessoa que foi abusada, ela não consegue transferir essa culpa para o abusador, que é o papel da psicanálise aqui. Perceber o sentimento dela e transferir a culpa a quem merece. Geralmente, ela se sente culpada. Entendemos o porquê. Ela se sente que contribuiu para aquilo acontecer. Sim, eu não deveria ter ficado sozinha, eu não deveria estar usando aquela roupa, eu não deveria ter falado isso. Como ela se sentiu em algo tão violável a ela, indefesa, e ela não aceita que aquilo foi tão indefensável para ela, ela prefere trazer essa culpa. É uma forma de tentar aceitar aquilo que aconteceu. Doutor Enéas, então num ato como esse que você citou, de um abuso, as consequências psicológicas deixadas são tão gravosas quanto, ou até mais do que as físicas? Muito danosa, muito mais. O psiquismo, isso nós acompanhamos muito mais do que se registra e do que é informado nos meios de comunicações. Pessoas que foram violadas, abusadas, têm dificuldade de relacionamento, de comunicação, de se fechar, de se vestir. A maioria das pessoas que foram abusadas, ela sente nojo do corpo, então ela se veste com roupas que cobrem o corpo. Então, o psicológico, ainda que a pessoa seja condenada, a própria pessoa que foi abusada, ela carrega essa marca durante muito tempo e talvez a vida toda. Porque ainda que seja feita uma justiça, né, à luz da lei, essa pessoa seja alvo de uma pena justa, essa consequência psicológica não vai deixar de existir. Né? Sim. Imagina quando é o cuidador. Alguém que deveria cuidar de você, deveria te proteger, né? Que deveria proteger, que comete um crime desse. Dentro de culpa e dentro desse assunto que foi aberto agora, dentro da psicanálise, eu sei que vocês são advogados, doutores e também pastores, né? Assim quanto eu. Alguém que eu percebi montando e nós olhando esse roteiro aqui, alguém que viveu um peso de uma culpa muito grande foi o apóstolo Paulo. Percebe que o apóstolo Paulo ele fala assim em 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 9: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo. Então ele não se acha digno, pois persegui a igreja de Deus. Então ele se sente culpado, ele não se acha digno de ocupar a sua posição. Depois, em 1 Timóteo 1:15, ele vai dizer que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores,
dos quais Ele se sente o principal. eu sou o principal. Aqui é até narcísico isso que ele pensa. Eu sou o maior pecador, né? Se eu estivesse atendendo ele, eu ia falar, não, só mais um pecador que existe no mundo. Mas ele se sente o maior. Então, diante de tudo que ele viveu, ele diz assim, quem me livrará do corpo dessa morte? Olha a prisão que ele está. Eu acho que vocês conhecem a história desse... O apóstolo Paulo é muito bem colocado, citado essas referências bíblicas, mas o apóstolo Paulo também entendia da liberdade que Cristo traz. Ele escrevendo, se a minha memória não me trai, aos Gálatas, ele diz assim, foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Então, ele sabia do poder libertador de Jesus, né? Dessa liberdade espiritual que passa por essa absolvição, né? Mas mesmo assim, eu acho que é algo assim para psicanálise, explica melhor do que o direito, né? Mesmo assim, ele carregava esse sentimento de culpa pelo que ele tinha feito, né? Ou seja, o perdão, a liberdade espiritual, a nova criatura, que ele também escreveu sobre isso, né? Quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Quando ele disse tudo, ele estava falando tanto de uma questão física, psicológica, espiritual, né? Ele estava englobando tudo. E é nesse texto, nesse conflito e nessa absolvição, né, que percebe que ele fala assim, mas a tua graça me basta. Então ele está nesse conflito miserável, o homem que sou. Ele fala assim, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal assim eu faço. Na percepção que a gente vê ali, havia uma guerra de ideias como há hoje. Havia o grego, o judeu e o romano, né? E cada um numa perspectiva, por exemplo, os romanos na sua força e batalha, conquistando tudo pelo braço da sua força, e o grande exército romano com seu poder, né? Os gregos no seu intelecto, já na sabedoria, nas ideias e nas artes, né? E o judeu na sua espiritualidade. Isso nos mostra que todos nós daí somos feitos também, e aí há essa batalha, você falou da nossa fé, que nós somos feitos em carne, mente e espírito, e as três coisas têm que estar andando, tem que ter uma conjunção. Então, mas para a gente entender esse conflito interno esse conflito interno é que ele batalha na sua religiosidade, como um judeu, como da escola de Gamaliel, que ele batalhava e estudava, que muitos preceitos que ele achava corretos, ele deu de cara que não são todos aqueles. Como diz, ele estava experimentando o que era o ópio da religiosidade. E ele veio quebrar a religiosidade que ali prendia. E nisso há um conflito do corpo e da alma e espírito. Ele dizia, tem coisa que eu não quero fazer. Mas aqui parece que ele carrega essa culpa. Que é o tema nosso, assim, né? A culpa. Porque a partir de quando veio esse sentimento? Porque ele mesmo fala que ele fez o que fez achando que estava certo. É não é isso, verdade? Por causa Agora a questão, eu acho que a psicanálise, o direito e até a fé agora entra num ponto de congruência, de entendimento o seguinte, que nós não temos que pensar que vamos chegar num determinado momento da nossa vida que não vamos ter que lidar com a culpa, com os sentimentos ruins. Isso não vai ser apagado. Mas eu acho que a fé, o direito e a psicanálise tem que nos ajudar a lidar e administrar sobre isso. Dentro da psicanálise, dentro da psicologia, tem algo que vai chamar sublimação. O que é a sublimação? Por exemplo, eu fui uma pessoa muito ruim no mundo. Aí você olha e fala, nossa, como que ele transformou em um anjinho, ele tá bonzinho. Eu sublimo isso. Eu pego toda aquela energia negativa que eu tinha e transformo em algo positivo. Eu acho que dentro da igreja a gente vê isso muito. E seria uma forma de lidar com a culpa. O que o apóstolo Paulo fala aí? Eu sei do meu passado,
não é uma página que foi arrancada da vida dele, não foi algo que foi tirado do seu intelecto, da sua memória, não. Ele conhecia o seu passado, tá? Lidava com seus impulsos, quando ele bem disse que o bem que eu quero fazer não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. E Satanás esbofeteava ele. Ele sabia, né, da sua posição de pecador, se colocando aí como principal dos pecadores, mas reconhecia, né, que a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu acho que a gente tem que buscar essa remissão para a culpa. Já algo muito importante que a psicanálise trata é o pós-culpa. Né? Então, se o erro nessa vida ele é inevitável, somos errantes, vamos errar, né, doutor? Sem dúvida. Então, eu acho que a gente falar que não vai errar nessa vida. Ninguém. Então, eu acho que a gente tem que aprender a lidar, né, com o erro, né? Lidar com essa culpa que vem após um erro. Vamos partindo para o nosso bloco final aqui. Mas agora que estava ficando, né? Então... Agora que está esquentando. Então... Vamos se sentir culpado agora por não ter. Para vocês acham que o sistema judicial leva em conta o aspecto psicológico da culpa? Sim, eu acho que até nos textos legais isso é tratado, né? Tem casos que, por exemplo, uma pessoa estava manuseando em casa, limpando a arma que ele usava no trabalho, e acidentalmente essa arma disparou e vitimou um filho. Né? Tem um fato, né? Pode ter acontecido algum fato, uma falta de cuidado, né? Gerou um ato danoso, gerou um dano, né? A pessoa estava manuseando uma arma municiada, carregada, né? Mas, diante da lei, né, tem outros casos também, que aquele momento, aquele sofrimento que a pessoa está passando, ali já se refere, já é uma pena maior do que qualquer pena que a lei possa impor para uma pessoa assim. Então vamos lá para as considerações finais aqui, nossa reflexão, agradecendo o doutor Lucas, que esteve presente, agradecendo aqui o doutor Alexandre, ambos excelentes advogados. Hoje tratamos um assunto sobre culpa, mas de repente poderemos tratar outros assuntos entre uma gama de grandes eventualidades que se podem ser levadas em consideração nesse campo psicológico e no campo jurídico. Se vocês pudessem resumir em uma frase, o que seria a culpa para vocês? Doutor. A culpa em uma frase? A culpa é um sentimento por uma ação realizada por algo não pensado. Eu acho que a culpa ela tem muito a ver com a nossa limitação humana. Às vezes a gente se sente culpado porque não fez algo que nem estava ao nosso alcance. Uhum. Né? Então, assim, eu acho que é próprio do ser humano a gente se sentir culpado. Né? Somos culpados, nos sentimos culpados pelas ações, pelas omissões. E eu acho que a psicanálise, eu acho que a fé, principalmente a fé, nos ajuda muito a lidar com a culpa, que é algo que, se não for tratado, pode trazer sérias e danosas consequências para a vida do ser humano. Sim. Se eu não me engano, foi Mahatma Gandhi que ele disse assim: eu vi pessoas livres, presas. Eu vi pessoas presas, livres. Tudo é uma questão de consciência. Então, saber elaborar, buscar ajuda, buscar apoio em todas as esferas de apoio que existe, tanto na fé, que foi dito aqui, quanto psicológico, quanto jurídico. Quanto necessário também, porque vai ter pessoas que vão se sentir culpadas por algo que, como você disse, um crime que ela nem cometeu. Então, um bom aconselhamento, às vezes, ajuda numa remissão de culpa. Sim.
Perfeito. Grande abraço a todos. Grande abraço, muito obrigado. Até mais.